Predição cumprida. No exato momento especificado, a Turquia aceitou a proteção dos poderes aliados da Europa e assim se colocou sob o controle das nações cristãs. Esse evento cumpriu de forma exata a predição. Um grande número de pessoas se convenceu de que os princípios de interpretação profética que Miller e seus colaboradores adotavam estavam corretos. Pessoas cultas e importantes se uniam a Miller na pregação e publicação de seus pontos de vista. A obra cresceu rapidamente. Guilherme Miller tinha uma mente forte e poderosa. Além disso, acrescentava a sua capacidade e sabedoria do céu ao se conectar com a fonte de toda sabedoria. Sua vida era respeitada onde quer que as pessoas valorizassem a integridade e a excelência moral. Com humildade cristã, ele era atencioso e bondoso com todos, pronto para ouvir os outros e levar em conta seus argumentos. Testava todas as teorias pela palavra de Deus. Essa argumentação sensata e seu conhecimento das Escrituras o tornavam capaz de refutar os erros. No entanto, assim como os primeiros reformadores, também descobriram os líderes religiosos populares não aceitavam as verdades que ele apresentava. Como esses homens não eram capazes de provar seus pontos de vistas por meio das Escrituras, recorriam a doutrinas humanas, às tradições dos pais. Entretanto, a palavra de Deus era o único testemunho que os pregadores da verdade do advento aceitavam. Seus oponentes usavam zombaria e escárnio para colocar em descrédito aqueles que guardavam com alegria o retorno de seu Senhor e tentavam não apenas ter uma vida santa, mas também preparar os outros para a sua vinda. Os caluniadores faziam parecer pecado estudar as profecias da vinda de Cristo e do fim do mundo. Dessa maneira, ministros populares minavam a fé na palavra de Deus. Seus ensinos levavam as pessoas a rejeitar o Senhor e muitos se sentiam livres para condescender com desejos mundanos. Então, os autores desse mal colocavam toda a culpa nos adversários e nos adventistas. Enquanto Miller atraía multidões de ouvintes inteligentes, a imprensa religiosa quase não mencionava seu nome, a não ser para ridicularizá-lo ou condená-lo. Encorajados pelos líderes religiosos, os incrédulos recorriam a todo tipo de piada blasfema sobre Miller e sua obra. O homem de cabelos grisalhos que deixará um lar confortável para viajar por conta própria a fim de levar ao mundo a advertência solene de que o juízo se aproximava, era denunciado como fanático. Interesse e descrença. O interesse continuou a aumentar. De dezenas e centenas, as congregações haviam crescido a muitos milhares. Depois de um tempo, porém, levantou-se uma oposição contra esses conversos e as igrejas começaram a disciplinar aqueles que aceitavam as ideias de Miller. Isso os levou a responder: se estamos errados, por favor, mostre-nos qual é o nosso erro. Mostre-nos com a palavra de Deus que estamos equivocados. Já fomos muito ridicularizados. Isso jamais poderá nos convencer de que estamos errados. Somente a palavra de Deus é capaz de nos fazer mudar de opinião. Chegamos às nossas conclusões com cautela e oração, à medida que encontramos as evidências nas Escrituras. Quando a maldade das pessoas levou Deus a trazer um dilúvio sobre a terra, ele primeiro deixou que soubessem de suas intuições. Por 120 anos ouviram a advertência para que se arrependessem, porém não creram. Zombavam do mundo
zombavam do mensageiro de Deus. Se a mensagem de Noé era verdadeira, então por que o mundo inteiro não viu e acreditou? As palavras de um homem contra a sabedoria de milhares não creram na advertência nem se abrigaram na arca. Os escarnecedores apontaram para a sequência imutável das estações e para o céu azul que nunca havia derramado chuva. Com desdém, declaravam que Noé era um louco fanático. Prosseguiram em seus caminhos maus com intensidade ainda maior do que antes. Todavia, no momento designado, o juízo de Deus veio sobre aqueles que rejeitaram sua misericórdia. Céticos e descrentes. Cristo declarou que, da mesma forma que as pessoas nos dias de Noé nada pereceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Enquanto o professo povo de Deus se une ao mundo, enquanto a concupiscência do mundo se torna a concupiscência da igreja, enquanto todos olham para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, então, tão repentinamente quanto o disparo do relâmpago vem o fim de suas errôneas expectativas. Assim como Deus enviou Noé para advertir o mundo quanto à chegada do dilúvio, também enviou mensageiros escolhidos para proclamar que o juízo final estava próximo. E da mesma forma em que os contemporâneos de Noé riram em escárnio das predições do pregador da justiça, nos dias de Miller, muitos dentre o professo povo de Deus zombaram das palavras de advertência. Não pôde haver evidência mais convincente de que as igrejas se afastaram de Deus do que seu ódio contra esse mensageiro enviado pelo céu. Aqueles que tinham aceitado a doutrina do advento sentiram que havia chegado o momento de se posicionar. As coisas eternas se tornaram reais para eles. O céu se tornou próximo e sentiram que eram culpados diante de Deus. Os cristãos perceberam que o tempo era curto e que precisavam realizar depressa aquilo que precisava ser feito pelos outros. A eternidade parecia se abrir diante deles. O Espírito de Deus lhes deu poder para fazer os apelos de preparo para o dia do Senhor. Sua vida diária era uma repreensão aos membros mornos das igrejas. Estes não queriam ser incomodados em seus prazeres, na corrida por dinheiro e na ambição por honras mundanas, e por isso que se opuseram à fé do advento. Oponentes tentaram desanimar a investigação das escrituras, ensinando que as profecias eram seladas. Dessa maneira, os protestantes seguiam os passos dos católicos. As igrejas protestantes alegavam que uma parte importante da palavra, aquela destinada de maneira específica para nosso tempo, não podia ser entendida. Ministros declaravam que Daniel e o Apocalipse eram mistérios além da compreensão. Mas Cristo havia destacado as palavras do profeta Daniel e seus discípulos. Quem lê, entenda. E o Apocalipse deve sim ser entendido, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê, a quem não leia, e felizes aqueles que ouvem,
Há alguns que se recusam a ouvir qualquer coisa relacionada às profecias e guardam o que nela está escrito. Muitos se recusam a colocar em prática as instruções do Apocalipse. Nenhum desses pode clamar para si as bênçãos prometidas. Como alguém ousa ensinar que o Apocalipse está além da compreensão humana? Trata-se de um mistério revelado de um livro aberto. O Apocalipse dirige a mente para Daniel. Ambos apresentam instruções importantes acerca dos acontecimentos do fim da história deste mundo. João viu os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registrou as mensagens finais que devem amadurecer e a seara da terra. Sejam os feixes para o celeiro celestial ou os para o fogo da destruição, a fim de que os que se voltassem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que estariam adiante deles. Porque então há tanta ignorância em relação a essa parte importante dos escritos sagrados. Isso é resultado de esforço deliberados feitos pelo príncipe das trevas para esconder das pessoas as partes da Bíblia que revelam seus enganos. Por esse motivo, Cristo, o divino revelador, prevendo a batalha contra o Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre todo aquele que ler, ouvir e guardar a profecia.